o meu ecrã. Bom dia outra vez. Ahm, Pronto, agora vamos entrar na sessão do plano de monitorização. Só peço aqui um. Posso começar já? Vou começar já com a Ah, minha apresentação. Nós estamos a ver em esperamos. formato de apresentador, não, Ah, ou é? seja, vemos o teu próximo slide, sim. Ah, ok. Então espera. É porque eu tenho isto. Vou desligar. Desculpem lá. É que eu estava aqui a tentar uma coisa. Pelos vistos, não funcionou muito bem. Ai, desculpem, continuo. Desculpem lá, mas agora acho que já vai dar. Estão a ver agora? Ahm, Neste momento, não, Continua em está, formato apresentador, é? sim, continua. Bem, Eva, se for aos três pontinhos que estão aí nesse formato, esses três pontinhos ao lado Por por baixo baixo da onde diz poli, apresentação. Por por baixo da baixo Por da baixo da apresentação, três apresentação. Ah, ok, pontinhos. ok. E isso, agora tirar a vista de. ocultar vista do apresentador. Exatamente. Ok. Agora sim. Ah, Agora E sim. agora voltar não. a pôr. Tenta por outra vez, desculpa, Agora a clicar. pôr. Eh, Desculpem lá, eu acho que já sei o que é que se passa. Eu vou. Está Estão a ouvir? perfeito, Estão a ver agora? está perfeito, Ok, desculpem lá está ótimo. Pronto, eu vou apresentar então o nosso estudo piloto que nós fizemos para informar o programa de monitorização de polinizadores de Portugal, que depois a Andreia apresentará. Portanto, vou falar dos objetivos do estudo piloto, quais foram as metodologias que nós testamos, alguns resultados e as recomendações que saíram daqui. Portanto, nós tínhamos como objetivo testar metodologias de monitorização de insetos polinizadores em Portugal. Algumas destas metodologias já tinham sido iniciadas nos anos 2022 e 2023 no âmbito do projeto SPRING, e nós damos continuidade a essas metodologias, nomeadamente as pantraps e os transeptos fixos de monitorização de borboletas, mas também testámos outras metodologias que eu já vou falar mais à frente. Quisemos também comparar a eficácia destas diferentes técnicas e ver qual seria a eficácia de usar uma metodologia nova, que é a interseção de voo, de modo a poderem participar no plano de monitorização as pessoas não especialistas treinados nesta metodologia. Por fim, fomos também tentar ver qual era o custo-benefício de usar uma armadilha malaise para fazer também a caracterização da comunidade dos outros insetos, para além dos insetos polinizadores. Para definirmos estas metodologias usadas no estudo piloto, nós baseámos-nos primeiro em reuniões do grupo de trabalho da monitorização, que foi um grupo com 17 pessoas, pertencendo a elas mais de 9 instituições, universidades, o Flower Lab, o ISA também estava representado, também ONGs como a OTAGIS, a SPEN e a Rede de Estações de Borboletas Noturnas e, claro, o ICNF. Com base numa análise SWOT para avaliar as forças e as oportunidades de monitorizar polinizadores em Portugal, mas também as fraquezas e ameaças, e
o estado da arte que havia sobre monitorização de polinizadores na altura, que era a proposta do Spring, realizada em 2021. Com base nisto, é que nós propusemos as nossas metodologias. E então fomos também definir quais seriam as áreas de estudo, e aqui estão representadas no mapa as 5 áreas de estudo onde foi feito o estudo piloto em 2024. Estas áreas compreendiam 4 locais onde já tinha sido feito a monitorização de polinizadores no âmbito do projeto Spring em 2022 e 2023, e um novo local na Companhia das Lesírias em 2024. Portanto, estamos a ver aqui 4 locais no continente: a Serra de Carnaxide, a Serra de São Mamede, e o sítio do Sicó, perto de Coimbra, e ainda um local na Ilha Terceira, o Pico Galhado. Definimos que seriam realizados 4 momentos de amostragem e que em cada um destes sítios havia uma equipa base com um investigador especialista que fazia algumas metodologias, nomeadamente aquelas em que era necessário identificar abelhas e sirfídeos até ao nível taxonómico da espécie, de preferência, mas também uma equipa de pessoas não especialistas que monitorizaram borboletas e puseram em prática as técnicas como a interseção de voo e a armadilha malaise. Contámos com a participação da Câmara Municipal de Oeiras, que também já tinha participado no Spring, e também com o ICNF para a monitorização de Serra de São Mamede. A Universidade de Coimbra fez a Serra do Sicó, e na terceira o Mário Boiero e o Paulo fizeram o Pico Galhado. Nós, antes de começarmos a monitorização, reunímos-nos todos na Serra de São... Todos não foi possível. Toda a gente está presente, mas o maior número da equipa possível na Serra de Carnaxide, para mostrarmos quais seriam as metodologias a implementar. E aqui está uma fotografia com o Hugo, a Sara, o Albano e a Andrea. Depois estavam aqui a fazer interseção de voo. Então, quais foram as metodologias então, que nós usámos no nosso estudo piloto? Testámos a metodologia dos transetos fixos, isto é, um percurso que era sempre o mesmo, de 500 metros, dividido em subsecções de 100 metros, que constituíam réplicas. Também fizemos transetos por tempo, na mesma área. Nas imediações do sítio do transeto, os investigadores moviam-se livremente durante 10 minutos, três réplicas de 10 minutos, e identificavam abelhas e sirfídeos. Cada metodologia era feita para cada um dos grupos de alvo. Continuámos a implementar as armadilhas coloridas, ou pan traps. Neste caso, nós também quisemos ver como a bibliografia diverge sobre qual é o período mínimo que deve estar. Testámos estas metodologias durante 6 horas e durante 48 horas, fazendo uma nova deixando as armadilhas no terreno mais tempo para fazer as 48 horas, portanto, mais 42 horas, e fizemos contragens cronometradas, neste caso, os não especialistas, durante 15 minutos, 3 vezes 15 minutos, para contar borboletas diurnas, e ainda, mais uma vez, não especialistas, a instalação de uma armadilha malaise para a caracterização da comunidade de insetos durante uma semana, e também a interseção de voo, que é uma técnica em que pode ser também feita por não especialistas treinados, em que se percorre a vegetação e vai-se fazendo varrimentos, quer dizer, não é bem varrimentos, porque sem tocar na vegetação vamos apanhando os insetos voadores que estão a voar à volta das flores. Também fizemos 3 réplicas destas. A interseção de voo, claro que para além de dar para caracterizar a comunidade de insetos, também nos serviu para ter amostras de abelhas e sirfídeos, capturadas por não especialistas.
Portanto, isto aqui é um exemplo daquilo que nós fazíamos num dia na nossa área de estudo. A azul está marcado o transepto fixo, hum, dividido em secções de 100 metros. As morfospecies de todas as abelhas e sirfídeos eram capturadas para a nossa coleção de referência. E também é importante dizer que o transepto era feito primeiro para sirfídeos e depois para abelhas, e os insetos eram contados dentro de um cubo de 2,5 metros de lado, só contávamos olhar para um dos lados. Também fazíamos, a tracejado é para exemplificar os sítios onde nós fazíamos contagens por tempo de insetos, de abelhas e sirfídeos, e também as interseções de voo. Também tem aqui, e as próprias contagens de 15 minutos, que eram aleatórias, 3 vezes cada uma. Temos aqui a indicação da malese. Aqui algumas imagens com a exemplificação das nossas metodologias, portanto, os transectos fixos feitos ao longo de um percurso fixo, os transectos por tempo a passear no terreno. As armadilhas coloridas também estavam indicadas de 100 em 100 metros, não é? No fim de cada subsecção de 100 metros do transecto, tínhamos mais ou menos a 2 metros de distância do transecto estas armadilhas coloridas, também 5 réplicas, que eram deixadas primeiro durante 6 horas e recolhidas, depois deixadas mais 42 horas e recolhidas pela Câmara Municipal do Eiras. Aqui estamos a exemplificar o Hugo aqui a fazer interseção de voo, e no fundo o que fazíamos durante 10 minutos é andar a passear aleatoriamente pelo terreno, nos sítios onde há, nos microhabitats diferentes de sirfídeos e de abelhas. Capturamos os bichos, vão para um pequeno frasco com acetona e são recolhidos para posterior identificação. E a armadilha malese, que montámos uma em cada sítio, e na Companhia das Desírias testámos também um modelo adicional. E esta armadilha, no fundo, nós só deixávamos ativa durante uma semana em cada um daqueles 4 momentos de amostragem. Resultados, pronto, somos durante nestes 5 sítios e 4 momentos de amostragem, recolhemos 660 amostras, 20 delas corresponderam às armadilhas malese, que foram analisadas por DNA, por metabarcoding, usando uma tecnologia que não estraga os espécimes, portanto é possível depois ir fazer a identificação taxonómica destas espécimes. Infelizmente houve um problema com a sequenciação e nós ainda não temos estas análises vão ter que ser repetidas, ainda não temos os resultados finais. Em relação às outras 640 amostras que dizem respeito a todas as outras técnicas de amostragem, nós capturamos 6.712 insetos, que correspondem, 67% desses insetos correspondiam aos grupos-alvos, e fomos capazes de identificar 80% destes insetos até ao nível taxonómico da espécie. Dentro dos grupos-alvos, as abelhas selvagens foram aquelas onde tivemos um maior número de indivíduos, mais de 2.700, também um maior número de espécies, o que é natural, que elas também são mais, e depois seguidas dos sirfídeos e das borboletas diurnas. Nós conseguimos identificar à roda de 20%, um bocadinho mais de 20% de espécies de abelhas e de sirfídeos, usando o somatório destas metodologias, e 30% das espécies de borboletas diurnas que existem em Portugal. O resto ainda mesmo assim, conseguimos também recuperar 114 espécies de outros grupos taxonómicos e 2.200 indivíduos. Grande parte da abundância foi capturada através das pantraps ou das armadilhas coloridas durante 48 horas, mas na verdade mais de metade dos organismos não é mais de metade, mas uma grande percentagem de grupo-alvo, nós aqui excluímos as borboletas diurnas, que foram analisadas à parte, dos grupos-alvos da Poideia e Sirfídea, foram capturados através da interseção de voo.
Também a interseção de voo também permitiu ter um maior número de espécies de abelhas e de cirfídeos, e é particularmente notar que, apesar das pantrapes terem uma maior abundância, são também consideravelmente um menor número de espécies dos nossos grupos-alvos de Apoideia e Sirfídea. Fazendo aqui a exemplificação das diferentes técnicas da amostragem e as medianas dos diferentes grupos-alvos encontrados, verificamos que a interseção de voo e os transetos por tempo são aqueles que apresentam medianas mais altas. Claro que há uma grande dispersão dos dados e por isso nós fomos usar modelos ajustados que de facto verificaram que havia um efeito significativo do método, quer sobre a abundância dos insetos dos grupos-alvos capturados, quer sobre a diversidade. E estes modelos, vendo as médias marginais da diversidade e abundância de polinizadores, também vemos que a interseção de voo é significativamente mais elevada e também os transetos por tempo, seguido dos transetos fixos. Tendo em conta estes resultados, nós podemos então pensar, estabelecer algumas recomendações para o nosso programa de monitorização e verificamos de facto que a interseção de voo e os transetos por tempo são os métodos mais robustos para a monitorização de polinizadores e que a interseção de voo tem a grande vantagem de poder ser aplicado por profissionais não especialistas. Os transetos fixos também podem ser usados como método complementar, mas de facto as armadilhas coloridas, quer aquelas que foram deixadas durante 6 horas, quer as que estão durante 48 horas, têm reduzida eficácia. E com base nestas recomendações, agora a Andreia, eu passo a palavra à Andreia, que vai falar das nossas escolhas então para a nossa proposta de programa de monitorização. Obrigada. Obrigada, Eva, pela excelente introdução. Vou aqui partilhar. Ok. Share. O que aconteceu? Andreia, deixámos de ouvir. Sim, estão a ouvir? Não. Sim, está ótimo. Ok. Estou só aqui a dizer, a ver se consigo partilhar. Ok, vamos ver se eu consigo partilhar. Vamos só a dar aqui. Ok, será que consigo? Não sei porque é que não me está a dar. Diário, qualquer interveniente na reunião, como deveria conseguir partilhar. Alternativamente, Andréia, podemos partilhar daqui e tu só das instruções. Share your screen, allow screen recording for Chrome. Ok. Aqui. Ok, allow. Ok. Sorry about, desculpem, estou a ler em inglês e a falar em português. Ok, mais uma tentativa. Não estou a conseguir. Não sei o que é que se passa. Queres partilhar rapidamente connosco e nós partilhamos? Se calhar. Passas-me rapidamente por WhatsApp. Eu tenho a apresentação da André. Não houve alterações Final? desde ontem. Ok. Perdemos a André, está muito estática.
Está estática, está. Com estes problemas técnicos. João, queres preparar aí? Vamos aguardar só um bocadinho. André, não sei se saiu para voltar a entrar. Deixa eu ver se ela É está aqui. possível, é possível. Vamos aguardar um bocadinho para ver se ela diz alguma coisa. Caso contrário, passamos para um plano alternativo. Ok. Estás de volta connosco, André? Tens o microfone desligado? Desculpa. Queres que partilhemos desde este lado? Não, eu acho que agora já está a funcionar. Ok. Por isso vou fazer assim. E agora Já vou está a pôr vir já. Está a avançar, Exato. exatamente. a avançar. Vamos ver aqui. Mira aqui assim. Estão a ver aqui. Já estamos a ver o PowerPoint. E agora estão a ver também com a apresentação, não é? Exatamente. a- Tens aí os 3 pontinhos. ok, que era onde? Aqui. Sim. Hum, Use. que estranho. Green. Não. Ok. Também. Use, não. Não há aqui qualquer Não sei onde coisa. é que Como é que resolveste, Eva? o menu parecia diferente. Creio que é o swap displays. Mas eu tinha 2 ecrãs, eu apaguei o segundo ecrã. Foi como eu resolvi. Ok, então esperem aí. Vou ver. Agora está, não Boa. está? Está Pronto, perfeito. fiz igual, também tinha aqui outro ecrã e é por isso. Pronto, peço imensa desculpa por esta complicação, mas em primeiro lugar gostaria de agradecer o convite para apresentar o resultado de 2 anos de trabalho que resultou nesta proposta de programa de monitorização de polinizadores em Portugal, que vou apresentar. Antes de avançar, eu gostaria só de fazer um pequeno enquadramento. A Sílvia já falou disto na sua apresentação na parte da manhã, mas eu queria realçar alguns passos importantes que foram dados e que são relevantes no contexto do PT-POMS, ou o programa da proposta do PT-POMS que aqui vamos apresentar. Em primeiro lugar, em 2021, que não está aqui assim neste slide, a criação da Polinet, que sem esta rede teria sido um trabalho muito mais difícil e se calhar até impossível, eu diria. Por isso, em 2021 houve a criação da Polinet, que nos ajudou muito a criar quer o plano de ação, quer o programa, a proposta para o PT-POMS. Mas também entre 2021 e 2025 houve o desenvolvimento do o que a gente chama o EU-POMS, o Esquema Europeu de Monitorização de Polinizadores. E este trabalho que foi realizado através de vários projetos que foram implementados ao longo destes anos, foi essencial a determinar as metodologias padronizadas que os Estados-membros deveriam utilizar na criação dos seus próprios programas de monitorização. Para além disso, houve também, obviamente, desde 2023 a 2025, outros projetos complementares que têm a ter um papel importante no que se refere à capacitação, a capacitação taxonómica, de maneira depois a se poderem, quando houver os projetos, as propostas de monitorização, os países membros tenham a capacidade de implementar
esse programa, porque não é só ter uma proposta para um programa, é preciso implementá-lo, e para implementá-lo é preciso técnicos treinados e capacitados. E, por fim, em junho de 2024, um passo muito importante foi a adoção do Regulamento do Restauro da Natureza, que já aqui ouvimos falar bastante durante a parte da manhã. E este regulamento define no seu artigo 10º, em que os Estados-membros têm que, até 2030, têm que ter um plano de monitorização em curso, iniciando-se já em 2027, e que devem monitorizar as populações de polinizadores e fazer com que a reversão, com que a tendência negativa das populações de polinizadores que se têm vindo a notar seja revertida até 2030. Ora, é com base neste regulamento que decidimos dar o pontapé de partida e fazer esta proposta de um programa de monitorização de polinizadores em Portugal. Ou seja, o PT-POMS dá a resposta, é baseado exatamente nestas diretrizes europeias, mas também combina as metodologias de monitorização adaptadas e testadas em contexto nacional, como a Eva vos mostrou. Nós adicionamos algumas metodologias extra e acrescentamos alguns módulos extra que achamos essenciais a nível do contexto nacional, que eu vou passar a apresentar. Como também já aqui foi falado, o artigo 10º define os grupos-alvo de polinizadores a serem monitorizados. São eles as abelhas selvagens, os cirfídeos, as borboletas diurnas e as borboletas noturnas, que estão aqui algumas das famílias aqui identificadas. Mas também define como é que a amostragem deverá ser feita, ou seja, a seleção dos locais a amostrar. Para Portugal é definido um número mínimo de 70 pontos, o que está aqui assim, eu vou aqui, pointer options. Para Portugal está aqui assim o mínimo que é estipulado no ato delegado. Nós temos que monitorizar pelo menos 70 pontos, aqui está 71, está arredondado, e a seleção desses pontos tem que ser feita através de uma seleção aleatória estratificada, tendo por base as biorregiões, que em Portugal temos a região mediterrânica, atlântica e a macaronésia, tendo por base a área, a representatividade dessas regiões em termos de área e, muito importante, tendo por base os habitats agrícola, florestal e outros, ou seja, todos os pontos a serem monitorizados têm que abranger habitats agrícolas, florestais e depois todos os outros habitats podem ser englobados num só, em que é classificado como outros. Nós, para Portugal, decidimos propor um aumento do número de pontos mínimo e passar para 80 pontos, isto porque, de acordo com a amostragem aleatória estratificada, a região autónoma dos Açores e a da Madeira ficavam com um número muito pequeno de pontos de amostragem, que depois não nos vai dar nenhuma capacidade estatística para analisar tendências. E então aumentamos, essencialmente, passamos de 2 pontos nos Açores para 9, recomendamos essa passagem, e na região autónoma da Madeira passar de 1 ponto para 3 pontos. Por isso recomendamos os 80 locais a serem amostrados. É importante, também é definido no artigo 10 a periodicidade, que tem que ser feitas no mínimo 8 amostragens em cada um destes locais, e que o intervalo mínimo entre amostragens tem que ser de 3 semanas. Tivemos que definir o tempo de amostragem, a janela de amostragem para o continente, para os Açores e para a Madeira. Para o continente e para a Madeira estende-se de março a outubro, e para os Açores o tempo de amostragem é relativamente mais curto, indo de abril a setembro. Então, nesta janela de tempo, temos que fazer no mínimo de 8 amostragens em cada um dos pontos.
O módulo, a proposta para o programa o PT-POMS apresentado é composto por uma série de módulos, e eu vou falar primeiro dos módulos obrigatórios. Estes são os módulos que estão estipulados na Lei do Restauro da Natureza, e que têm que ser implementados obrigatoriamente. E depois vou falar de outros módulos que propomos também e explicar o porquê da sua relevância em contexto nacional. Então, o primeiro módulo é o que chamamos o módulo A1, que contempla a monitorização das abelhas, cirfídeos e borboletas. Esta monitorização deve ser feita com a metodologia dos transectos fixos, isto aqui sim é obrigatório, não podemos ignorar esta metodologia, apesar dos resultados que a Eva apresentou não serem tão promissores, mas um transecto fixo de 1 km, e os especialistas percorrem esse transecto e percorrem o transecto primeiro para abelhas, depois percorrem-no para a identificação de cirfídeos e depois para a identificação de borboletas diurnas. O ideal é todas as espécies serem identificadas até os organismos serem identificados até à espécie, e se os especialistas não o conseguirem fazer, têm que colecionar os indivíduos e fazer a identificação a posteriori. Para as borboletas noturnas, o método aconselhado é o das armadilhas luminosas, que também deverão ser aplicadas em todos os 80 pontos. Este módulo tem que ser feito por profissionais, especialistas, compostos por taxonomistas, para-taxonomistas, e vão-nos dar indicadores como a abundância, diversidade e ocupação das espécies no território, que é informação importantíssima que nos vai depois permitir calcular as tendências. Para além disso, nós recomendamos a implementação da interseção de voo. Como a Eva vos falou, este método é relativamente simples de implementar e dá-nos dados muito mais robustos, e é possível implementar por não especialistas. E a ideia aqui é colecionar os indivíduos e depois proceder à sua identificação através de ADN, do barcoding, da amplificação do código de barras. E isto vai nos permitir criar listas de espécies bastante pormenorizadas a nível local e regional, mas também aumentar o nosso conhecimento em termos de nível de códigos de barras, que depois poderá ser útil numa fase mais avançada do projeto. Depois temos ainda, dentro dos módulos obrigatórios, temos o módulo das espécies raras e ameaçadas, ou seja, os Estados-membros têm que obrigatoriamente monitorizar todas as espécies classificadas como criticamente ameaçadas. Em Portugal temos 9 dessas espécies, em cada um os métodos a utilizar são o método de pesquisa direta, em que especialistas vão a sítios onde essas espécies foram dadas como presentes e tentam detectar a sua presença ou ausência. Também tem que ser feita por profissionais. Nós calculamos também um modelo de implementação, de execução destes módulos no campo, em termos de pessoas, de equipas. Sugerimos a implementação, aqui eu estou só a falar do continente, depois mais à frente podem ver como é que isto acontece nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, mas sugerimos equipas regionais compostas por 2 para-taxonomistas e um técnico auxiliar, cada equipa, 4 equipas no continente, que fazem a implementação dos transectos fixos e a interseção de voo, e depois, para a parte das borboletas noturnas, aconselhamos também equipas regionais, compostas só de uma pessoa,
mas em part-time, porque o tempo de amostragem para este grupo é muito mais reduzido, visto não se poder amostrar quando estiver a lua cheia, e por isso não pode ser feito ao mesmo tempo, e recomendamos a separar estas duas técnicas de amostragem para permitir a sua implementação. Para a parte das espécies raras e ameaçadas, sugerimos também 4 pessoas em tempo parcial que fazem a pesquisa e a monitorização destas espécies. No total, isto dá um total de 22 pessoas aqui está em inglês, em full-time equivalent, sim. E origina um valor terá nas nossas estimativas um custo de cerca de 1,1 milhões de euros anuais para a sua implementação. Isto já inclui tudo em termos de equipamentos, recursos humanos, análise de dados e tudo o resto. Depois também recomendamos 4 módulos complementares. O primeiro é a monitorização da comunidade de insetos como um todo, através da utilização de armadilhas malaises e a análise do conteúdo dessas amostras por métodos de ADN metabarcoding. Este método pode ser implementado no campo por profissionais, mas também por voluntários, é relativamente fácil de implementar e dar-nos-á informação muito importante acerca de outros grupos de insetos, não só polinizadores, mas também não polinizadores, que seria importante monitorizar a longo termo. Propomos também um módulo específico para os serviços de polinização, e aqui assim entendemos que não importa apenas monitorizar os polinizadores, mas é importante também monitorizar os serviços que estes desempenham, nomeadamente os serviços de polinização. Aqui assim aconselhamos os métodos de quantificação direta com experiências de polinizações controladas, mas também outro tipo de ações como os Flower Insect Time Counts, que são relativamente simples de implementar por cientistas cidadãos, ciência cidadã, e por isso aconselhamos a sua implementação. Em termos de execução e implementação, estes 2 módulos são relativamente fáceis de implementar, serão necessários o equivalente a 3 pessoas empregadas a tempo inteiro, o que torna a sua implementação relativamente como se diz, um investimento relativamente pequeno para a quantidade de informação e de dados que iremos obter. Aqui, assim, para as armadilhas malaises, estimamos 235 mil euros anuais, e para os serviços de polinização, cerca de 100 mil euros anuais. Por fim, muito importante no contexto nacional, e este tipo de módulos nunca foi recomendado a nível do EU POMS, ou seja, a nível do Programa de Monitorização Europeu, mas que nós achamos ser muito importante a nível nacional, que são módulos complementares também, mas que se baseiam em projetos de ciência cidadã que já estão em curso e que nos estão realmente a trazer uma enorme quantidade de dados, e achamos essencial manter e expandir estes módulos. O deles é o das borboletas diurnas, que já que ouvimos falar, implementado pelo TAGIS, que já tem mais de 80 transectos ativos. Identificaram mais de 111 espécies de borboletas diurnas em todo o território,
e tem acumulado cerca mais de 100 mil registros, e com esta informação, pela primeira vez conseguimos calcular algumas tendências para grupos de polinizadores das borboletas diurnas. E depois, para a parte das borboletas noturnas, a rede de estações de borboletas noturnas, que também já tem mais de 70 locais ativos e mais de 75 mil registros e mais de 1000 espécies de borboletas noturnas identificadas. Por isso, aconselhamos a manutenção manutenção e reforço destes módulos e consideramos essenciais a sua expansão. Também, como no caso dos outros módulos complementares, a sua implementação, como é baseada em ciência cidadã, a sua implementação não requer um investimento muito grande, requer algum investimento, mas com cerca de 100 mil euros para cada módulo, prevemos que estes módulos se consigam manter a longo prazo. Assim sendo, esta é a proposta para o programa de monitorização de polinizadores em Portugal, composto pelos módulos obrigatórios, os módulos complementares, mas que seriam implementados completamente de novo em Portugal, e depois os módulos complementares já em curso, baseados em ciência cidadã, que já estão em curso há alguns anos e que são essenciais manter e expandir. Em termos de recursos humanos, que aqui ainda não tinha falado, para a parte dos Açores e da Madeira, bem aqui assim que, devido ao número de pontos para os Açores, 9 e 3 na Madeira, achamos que uma equipa de 3 pessoas consegue fazer a implementação dos módulos A1, A2 e A3, o mesmo para a Madeira, e depois os outros módulos são baseados em ciência cidadã. O que é essencial aqui assim é também, consideramos que é essencial ter uma equipa responsável pela coordenação e pela capacitação taxonómica, que é transversal a todos os módulos, e aqui assim recomendamos a contratação de um coordenador geral e também de um taxonomista, que depois dará a capacitação e o suporte à implementação de todo o programa. No total, toda esta proposta, se adotarmos todos os módulos aqui apresentados, fica em cerca de 1,85 milhões de euros anuais, mas achamos que seria muito importante manter todos estes módulos, nem que se avançasse com uma fase faseada, como aqui apresentamos, ou seja, em 2026 achamos que já deveria ter sido feita a manutenção e o reforço dos módulos de ciência cidadã. A partir de 2007, os módulos obrigatórios, o A1 e A2, têm de estar a ser implementados, pelo menos, mas aconselhamos também a implementar os módulos complementares A3 e B1, pelo menos em 40 pontos, e depois ir aumentando com o tempo até chegar aos 80 pontos. Isto em termos de calendarização. E creio que é só. Pronto, muito obrigada. Obviamente este trabalho foi feito com uma equipa enorme, partindo por base o grupo de monitorização, mas também tendo apoio o grupo nuclear e o grupo consultivo do plano de ação, como já foi introduzido aqui pela Sílvia. Obrigado. Obrigada, Andreia. Passávamos agora a palavra para a Helena Ceia, que nos vai falar sobre... Sim, deixa-me só fazer aqui uma nota, só para também fazer esse esclarecimento da apresentação da Andreia, que o valor que vocês viram de 1,8 milhões significava se tivéssemos que contratar todas aquelas pessoas de novo. Ou seja, significa que se recorrermos a pessoas que já estão dentro da estrutura do Estado, seja em organismos regionais, seja no próprio ICNF, o valor de contratação, ou seja, aquilo era tudo, se quiséssemos contratar aquele número de pessoas a full time, tem aquele custo. Agora, acreditamos que as próprias entidades do Estado têm algumas pessoas com enormes valências que poderão ajudar no programa de monitorização.
no programa de monitorização. Só dar essa nota, está bem? Sim, aliás, a maior parte dos custos ali assim são mesmo alocados para os recursos humanos, ou seja, pode-se fazer uma economia substancial nos gastos anuais se forem aproveitados os recursos que já existem. Sim, obrigada por essa parte. Obrigada. Passo então a palavra para a Helena Ceia, que nos vai falar sobre a implementação do programa de monitorização. Ora, bom dia a todos. Estou-me aqui a pedir uma permissão qualquer. Eu estou a dizer que sim, mas ele está-me a perguntar permitir que a app veja o seu ecrã. Eu carrego no permitir e não me está a acontecer nada. Na partilha do ecrã? Sim, quando Deve ser por causa da gravação, Helena, João. estou a perceber, Eu acho que Helena, posso... por causa da gravação. Era por esse problema que eu também estava a ter. Tive que fazer sair e entrar outra vez após permitir. Estou preciso, Helena, partilha os slides e tu só tens que me dizer para avançar. Tá bem? pois é sempre mais chato. Desculpa, André, estavas a dizer sair da reunião? Não. No meu caso, eu tive que aceitar a partilha, dizer que sim, que aceitava a gravação. Aí, algures, apareceu-me aqui uma janela e depois disse que tinha que sair e reiniciar. E eu saí e entrei. E quando entrei, eu tento carregar no permitir e não acontece nada, é só por isso. então é Não diferente. sei porquê, pois está ativado de outra forma, não sei. Então, Queres João, partilhar? desculpa lá. Sim. Partilha connosco rapidamente Eu através do já WhatsApp. tenho. Eu Perfeito. já tinha partilhado Obrigada. também por uma questão. Para eventualidades. Obrigada, Pois, Helena, por pelo acaso de cuidado. aparecer, de acontecer algum problema. Não sei se já estão a ver. Perfeito. Acho que sim, não Sim. já? Sim, está Perfeito. perfeito. Helena, só dás-me nota, está bem? E eu avanço para o próximo. Ok, podes avançar. Pronto, eu vou fazer aqui um bocadinho o papel de má, não é? Porque depois desta apresentação da Andreia, que no fundo seria uma monitorização no mundo ideal, acho que temos realmente várias limitações, por isso... Pronto, só para fazer um pequeno enquadramento, eu tenho aqui uma série de slides que entretanto já foram falados, mas que só para focar outra vez na questão do despacho que aprovou o plano de ação, em que realmente define uma série de ações prioritárias e nós vamos nos focar aqui essencialmente nas duas primeiras, em termos da monitorização e avaliação dos polinizadores e aumentar a capacitação e o conhecimento taxonómico sobre os polinizadores. Podes avançar, João. Só para vos dar uma ideia daquilo que aconteceu, este próprio despacho já refere um valor para 2026 e 2027, 1 milhão para cada ano, embora, pronto, isso depois no fundo só se efetive através do despacho do fundamental, que entretanto já saiu, para 2026, por isso neste momento nós temos disponíveis 1 milhão já para este ano e estamos a tratar do protocolo entre o Fundamental e o ICNF, de forma a que depois esse dinheiro possa ficar realmente disponível, não é? Pronto. Entretanto, só para também chamar a atenção que houve um outro despacho de 5 de maio, que aprova a criação da iniciativa Renatur 2000, restauro ecológico nas áreas da Rede Natura 2000, financiado por o e-Grants, em que refere que a iniciativa incidirá sobre os seguintes ecossistemas, entre os quais, na linha B, inclui o restauro das populações de polinizadores. João, podes...
Pronto, agora falando um bocadinho daquilo, no seguimento do que a Andreia disse, nós vamos ter que, pensando que estamos em julho de 2026, ainda não temos o dinheiro do fundamental, mas à partida sabemos que temos que gastar o dinheiro, ou deveria ser, até novembro de 2026. Temos aqui realmente um grande problema. E aquilo que nós pensámos foi que, neste momento, com estes prazos, com toda a responsabilidade que temos de implementar um programa de monitorização já no próximo ano, nós, por enquanto, vamos debruçar sobre os módulos obrigatórios, o A1 e o A2 que já tínhamos falado, e também sobre os módulos complementares dos projetos de ciência cidadã que já estão a decorrer e que nos parece que é fundamental que se possa apoiar e no fundo, permitir que haja um incremento destes dois projetos, que inclui tanto os Centros das Borboletas de Portugal como a rede de estações das borboletas noturnas. Estes coordenados por pilotagens, no caso das borboletas de Portugal, e pela rede de estações de borboletas noturnas no outro módulo das borboletas noturnas. Pronto, tem o mesmo nome, às vezes baralha. Pronto, este é o nosso ponto de partida. Nós vamos mesmo ter que, por enquanto, restringir, já integrando estes módulos complementares, porque realmente, como já referimos várias vezes, nos parece mesmo muito importante que não deixar cair estes projetos de ciência cidadã que já se iniciaram há uns anos atrás. João, podes. Falando um bocadinho, se calhar aqui é só para dar uma ideia, no fundo nós temos isto pensado em termos de vários itens. Em termos de planeamento e harmonização das metodologias, nós teremos, obviamente, adaptamos os protocolos europeus que temos que seguir. Vamos ter que definir a rede de locais de amostragem, e já vou falar um bocadinho à frente sobre isso. Outro ponto fundamental tem a ver com a questão da operacionalização e implementação do próprio programa. Como também já falámos aqui várias vezes, a questão da capacitação taxonómica é fundamental. Temos realmente pouca gente nesta área e que temos, dentro dos próximos anos, agora logo havia de tocar o telefone nesta hora, a constituição das equipas, a implementação da rede propriamente dita, e depois toda a questão de como é que se faz a recolha sistemática dos dados, como é que se gera todas as amostras que no fundo vamos recolher. Depois, outro ponto que também já se falou foi a questão da criação de um repositório centralizado e de acesso aberto, que tem que ser bem pensado de forma a que também garanta uma interoperabilidade com plataformas tanto nacionais como europeias, da qual depois se terá que produzir uma série de relatórios periódicos, portanto, importantes tanto a nível nacional como também para dar resposta a nível europeu. E também só uma nota depois para a questão da participação e da ciência cidadã, com o apoio de iniciativas já existentes. João, podes? Nós, no fundo, ainda estamos aqui nesta fase. Vamos começar a fazer, também sem querer repetir o que a Andreia, entretanto, já falou, mas só recordando, nós temos realmente para o continente, temos 68 pontos, nos quais temos que traçar 68 trajetos, e nesses mesmos pontos são colocadas 2 armadilhas luminosas. Por isso, isto dá 136 armadilhas luminosas.
A Andréia já falou desta questão da amostragem aleatória estratificada, primeiro por região biogeográfica, depois pelo tipo de ecossistema, agrícola, florestal e outros, são os 3 grupos que a União Europeia definiu. Pronto, tendo em atenção que quando nós selecionamos estes, que é o total dos pontos selecionados, devem apresentar, nós temos, imaginemos, 20% de pontos agrícolas, ou da área agrícola, não, 40% da área agrícola, 40% da área florestal e 20% de outros. O total dos pontos tem que transparecer esta proporção. Nós partimos, geralmente, vamos partir de um ponto inicial superior, de um conjunto de pontos superiores, porque, entretanto, João, podes passar ao seguinte, só para dar aqui uma ideia. Pronto. A ideia é, nós agora vamos fazer uma seleção dos pontos de monitorização, fazer uma verificação de gabinete, porque o próprio regulamento delegado define uma série de critérios de exclusão de alguns dos pontos. Fazemos uma verificação também in situ. O que vai acontecer é que dos pontos selecionados, alguns deles são deitados fora, por isso teremos que repetir o processo até conseguir os 68 pontos com as características que são definidas. Em relação à seleção dos transetos e à localização das armadilhas luminosas, achamos que isso depois também é um trabalho que já deve ser feito com as equipas e com os respectivos especialistas, e que depois terão que fazer uma validação no terreno e depois fazer a georreferenciação de todos estes pontos, todos estes transetos. As equipas, também já foi falado pela Andréia, pronto, nós temos 8 amostragens por ano, com uma frequência mensal entre março e outubro. João, podes avançar? E então, no ponto 2 do slide lá acima, uma das questões que nós referimos é a questão da capacitação, não é? Por isso, o nosso objetivo é realmente aumentar a capacidade taxonómica de pessoas com capacidade para dar resposta às necessidades de identificação de espécimes, sabendo que a metodologia obriga a identificação ao nível da espécie. Nós temos feito já algumas ações de formação, essencialmente a maioria foram para borboletas diurnas. Já tivemos 2 anos, em 23 e 24, em que fizemos também para abelhas e cirfídeos. E pronto, essencialmente as formações foram para técnicos esqueci-me de pôr aqui, vigilantes da natureza e técnicos do ICMF, aliás, a grande maioria que tem ido às formações são vigilantes da natureza, mas em algumas também já abrimos para municípios, investigadores, estudantes, embora haja sempre o problema de as formações não poderem ter muita gente e temos sempre esta limitação de poder abrir mais a outras entidades, a outras pessoas. Mas é uma coisa que nós no futuro temos que ver realmente como é que isto pode funcionar, porque precisamos de ter mais gente, ou fazer mais cursos, porque realmente não podemos alargar o número de pessoas por curso, senão depois também não é eficiente. Podes avançar, João? Repetindo aqui um bocadinho também o que a Andréia já referiu, por isso não vou repetir, estas novas espécies, estes valores do número de pessoas para cada módulo, voltamos à tal questão, isto seria o ideal. Se calhar não vamos conseguir trabalhar com tanta gente. Há a nota que o João já fez, de algumas pessoas poderem ser dentro do ICNF, terem essa possibilidade, embora, pronto, sendo realista, todos sabemos que
os nossos colegas também têm muitas outras atividades e tarefas que, pronto, que às vezes é difícil, mesmo aqueles que estão muito interessados em fazer, em trabalhar nesta área, por vezes não conseguem realmente acompanhar e também, não sei, acho que vamos mesmo ter que arranjar pessoas de fora e de alguma forma trabalhar na questão da possibilidade de os integrar de alguma forma, porque senão a questão da continuidade perde o valor, não é? Podes passar? Na questão da gestão e armazenamento das amostras, nós temos realmente que ver que tivemos já alguma discussão sobre isto, de assegurar um espaço a nível nacional, mas no fundo parece-me que se calhar o ideal seria assegurar espaços mais a nível regional, de forma a que as pessoas também não tivessem que se deslocar, mas ter um sítio com equipamento de laboratório e de escritório onde as pessoas pudessem fazer a triagem, montar espécimes, identificar as espécies, pronto, no fundo correspondente a este e o armazenamento temporário. Outra questão tem a ver com o armazenamento final de todo este material que vai ser recolhido, e nós temos que realmente ver essencialmente, na primeira fase, com os museus nacionais. Acho que o Keller estava aí, há bocadinho viu, mas é uma coisa que vamos ter que falar, e se calhar também, dependendo das amostras, também será necessário precisamente apoiar os museus envolvidos de alguma forma, não é? João, podes. Na questão do sistema de gestão e análise de dados, uma das coisas que a Comissão disse logo à partida é que a gestão dos dados do EUPOMS é da competência nacional, mesmo quando forem utilizadas ferramentas da União Europeia. Fala-se na questão de haver uma plataforma para inserir os dados, à semelhança daquilo que aconteceu também com os relatórios do artigo 17º e 12º, da Diretiva Habitats, que é a plataforma mais recente, que é a ReportNet 3, que nos gerou grande desgaste, porque foi muito complicado, não funcionava. Pronto, eu espero que a próxima que seja criada para isto, que a coisa seja realmente mais fácil. Mas pronto, no fundo, aquilo que nós precisamos é de criar realmente um repositório centralizado e de acesso aberto, em que toda a informação seja coletada e descarregada aí, e que seja acessível e que haja a questão da interoperabilidade da informação recolhida, não é? No caso dos dados da ciência cidadã, damos os projetos, já existe uma plataforma europeia, que é o Butterfly Monitoring Scheme, onde os dados são realmente descarregados. Pronto, hoje tem que se ver também como é que estas plataformas depois se articulam. Sim, João. Podes. Pronto, aqui só para reforçar a tal questão, que acho que mesmo sendo módulos complementares e não sendo, embora tenha sido uma discussão enorme durante as reuniões todas do grupo de trabalho dos polinizadores, de que forma é que nós podíamos realmente usar a informação destes projetos que já estão a decorrer. E nós temos um projeto desde 2019, mas há países que têm décadas de dados no âmbito destes projetos. Mas por causa da questão da amostragem aleatória estratificada, nunca se conseguiu realmente casar pelo menos por enquanto, casar estes dois. Pronto, mas de qualquer maneira, o Índice Europeu das Boletos Esperados utiliza estes dados já também há bastante anos. Nós, no caso de Portugal, infelizmente ainda não conseguimos dar apoio financeiro à coordenação destes dois projetos, mas neste momento parece-me que é fundamental e precisamos realmente ver se
se já no âmbito do milhão que há para 2026 conseguir alguma verba precisamente para apoiar essa coordenação. João, podes. Pronto, só para vos dar aqui também então uma ideia do calendário. Infelizmente, o calendário aqui ainda só vai até março de 2027, porque ainda há muita coisa nos outros pontos que nós ainda temos que afinar, mas pronto, mas a ideia é começar agora. Nós temos amanhã uma reunião com a Andreia e com os colegas Marcelo e Sofia para tratar desta questão da seleção dos locais da amostragem, seguindo os pontos lúdicos. Depois, neste período entre julho e agosto, vamos ter que estamos a preparar os cadernos de encargos para os concursos, porque o problema para a aquisição das equipas, porque terão que ser concursos públicos, porque são valores muito elevados, muito acima daquilo que são, pronto, porque acho que só até 75 mil é que há consulta e depois de 75 mil euros entra-se nos concursos públicos. E como nós não podemos tratar as equipas separadas, por exemplo, havendo 4 ou 5 equipas, fazer um concurso para cada uma das equipas. Não se pode fazer, porque não se pode repetir o mesmo concurso várias vezes. Era uma forma de dar a volta a esta questão do valor, por isso sabemos que isto vai ser o nosso maior problema. Em agosto vamos fazer as propostas da aquisição de material, para ir já avançando. Entretanto, pretendemos também que os nossos colegas, por acaso ainda não referi isto, mas que é muito importante, que a validação quando há bocado vos mostrei a questão do ICNF fazer a seleção dos pontos e a verificação de gabinete, seria esta fase para os serviços centrais, mas depois a questão da verificação in situ será a ideia que sejam as direções regionais que façam, por isso cada direção regional tem um X número de pontos e fazer essa verificação no local. Pronto, nesta altura, que será agosto, setembro no máximo. Depois também estamos aqui apertados com a questão das formações. A ideia era este ano ainda conseguir fazer 3 formações. Temos previsto uma de formação de abelhas no final de setembro e outra formação em outubro para os cirfídeos. Ainda estamos aqui sem saber muito bem onde é que metemos a formação das borboletas, mas pronto, tentar que este ano consigamos fazer os três grupos. Em relação às espécies raras, também temos que começar a trabalhar no sentido, mas isso um bocadinho mais para a frente, na identificação dos locais conhecidos para cada espécie e de definir quais as metodologias da amostragem que vamos utilizar. Eu, com grande esperança que a finalização dos concursos seja em dezembro, porque antes disso não é de certeza, e esperemos que consigamos, que isto está completamente fora das nossas mãos, que os concursos possam ser finalizados em dezembro, de forma que as equipas já possam, em janeiro, definir e validar os transetes e fazer a localização das armadilhas. E todo este período de janeiro, fevereiro, para a preparação do trabalho de campo, de forma a que em março nós conseguíssemos dar início realmente à monitorização nos 68 pontos. Já nos estou a estender demais. João, podes passar? Pronto, só para vos dar uma ideia, este acho que é o último, ou o penúltimo, pronto. Só para vos dar uma ideia dos principais desafios, já falei da questão dos prazos, realmente nós temos muito pouco tempo para fazer isto. A questão da morosidade dos processos para a contratação das equipas, a nossa a disponibilidade limitada de especialistas que temos atualmente, a questão do financiamento nós até estamos muito bem, temos assegurado para 2 anos, mas realmente
um programa de monitorização é contínuo, é a longo prazo e não sabemos daqui a 2 anos o que é que vai acontecer, não é? Pronto, em relação à questão do trabalho de campo, poderemos ter várias dificuldades na questão do acesso às propriedades, porque, como referiu a Sofia, realmente nós temos essencialmente propriedade privada e às vezes não é fácil aceder. Precisamos realmente de mais formações, de coleções de referência que também ainda são insuficientes. A questão da gestão dos dados, realmente vai haver uma produção de um grande volume de dados e tem que estar, temos que realmente ter esta plataforma onde inserir os dados muito bem estruturada. Pronto, e a questão também por muito bom que seja o trabalho voluntário, nós sabemos que um voluntário de hoje para amanhã pode perfeitamente não poder fazer e não podemos estar dependentes disto. Nós necessitamos realmente de criar empregos estáveis a tempo inteiro. João, podes. E pronto, olha, desculpem lá, se calhar alarguei-me mais, mas ainda estamos dentro do prazo. Ai não, ainda falta a discussão. Obrigada, Helena. Acho que foi ótimo também fazer esta explicação, este contexto todo temporal. Eu abri a discussão, apesar de não termos muito tempo, eu acho que é importante. Patrícia. Fui muito rápida já para conseguir. Queria só que a Helena me esclarecesse uma coisa em relação à escolha dos pontos de monitorização em relação ao tipo de habitats. Por exemplo, só uma coisa concreta, na região atlântica, no continente, temos que escolher 4 estratificados e aleatórios, não é? Desculpa, não percebi. Temos que escolher. Na região atlântica, estratificado e aleatoriamente, são 4 pontos obrigatórios, certo? Sim, Agora, em relação àquilo do tipo de habitats e a área que ocupa cada habitat, como é que estes 4, isto é só para dar um exemplo concreto, pequenino, para ver se Pois que é consigo perceber. pequenino. Exato, para ver se consigo perceber. É que Olha, eu acho que a Andréia se sei calhar lá. até te ajuda mais do que eu, porque eu a parte de estatística, aliás, Sim. pedi apoio à Andréia e amanhã temos uma reunião precisamente para fazer esta seleção. É Acho só que por se calhar, ter medo que os outros, ou seja, os naturais, não fiquem pois, o representados, não é? problema, realmente Dada esta divisão, a área florestal enorme que existe no nosso país e agrícola. Estou a ainda por pensar cima, o grupo outro no eucalipto, estou a inclui. pensar nos intensivos do sul de Portugal. A parte da estratificação, o que eles obrigam mesmo é ter o habitat agrícola e florestal. Não impede de que, a nível nacional, a gente faça uma estratificação incluindo outro tipo de habitats, que acho que se calhar seria prudente, visto a enormosidade da área agrícola e florestal que temos no nosso país. E se calhar seria prudente incluir uma outra categoria de um outro tipo de habitat que seja realmente importante manter, de maneira a fazer com que ele esteja representado quando formos fazer a análise, a escolha aleatória. Por exemplo, se fosse no caso que estavas a apresentar na parte atlântica, que temos 4 pontos, depois 4 desses pontos são muito poucos, não é? A região também é pequena, mas basicamente, se a maior parte, se 70% da área for florestal, então 70% dos 4 pontos, que seriam quase, se calhar 2 a 3 pontos, seriam em floresta e depois se calhar um outro em agrícola. Ou seja, que também acaba por ser... Não vamos ter representatividade dos habitats naturais. Exato. Se me permitem, Sim. Desculpa, Silvia. Só complementar uma coisa. É importante ter em mente que o número de pontos propostos é um número mínimo obrigatório para a lei do restauro, para cumprir o artigo 10 da lei do restauro. Ou, na realidade, o ato delegado. Os países membros podem decidir adicionar mais pontos para ter representação, ou seja, os parâmetros que foram colocados são os parâmetros mínimos obrigatórios.
E o ambiente agrícola e florestal é aquele que é obrigatório. Caberá aos Estados-membros questionar o que a Patrícia está a questionar e adicionar outras áreas prioritárias como pontos adicionais, não é? Eu pensava que os outros, que engloba, também eram obrigatórios no ato delegado. Estou enganada. Uh, Sim, Ou- não é? Andreia, se quiseres complementar. Os outros aparecem lá, mas, ou seja, o que acontece é que inclui tudo o resto, urbanos, tudo o resto Sim, fica mas incluído. deixa-me só acrescentar uma coisa, Andreia, que foi algo que foi já explicado em termos de alguns exemplos, que é o ideal que eles privilegiam, nem sempre vai ser possível, são transectos que incluam uma parte agrícola, uma Diversidade. parte florestal e que inclua a diversidade. E os 20% daquele transeto que tem área agrícola vai, vai adicionar a área agrícola, ou seja, não é um ponto que tem que ser inteiramente florestal e depois o outro ponto inteiramente agrícola, que eles querem que o transeto atravesse várias tipologias de habitat e com isso consigamos estimar que aquele transeto está 30% numa área agrícola, 40% em área florestal e o resto outros. E depois, com isso, aquele ponto contribui com essas percentagens para a percentagem total. E depois, como é óbvio, eles sempre fizeram isto muito, parece que é muito estrito, mas sempre depois foram dizendo do the best you can. Vieram logo exemplos de países como Malta, onde Malta tem 40 pontos, aquilo há sempre área urbana, há sempre casas, é uma ilha. Ou seja, é do the best you can, tentando cumprir estas regras. E por Sim, isso mas acho que há há alguma um flexibilidade. princípio, ó João, mas há um princípio que eles querem, é que realmente a percentagem do total dos pontos não é de cada um ponto, realmente cada um ponto pode ter mais agrícola ou mais florestal ou escolher outros, mas o total dos pontos tem que transparecer a A percentagem. representatividade do país, sim. Sim, sim. Mas há alguma flexibilidade, são mais 5%, menos 5%, eu acho que eles não vão, ou seja, eles percebem que o método estratificado, aleatório, de repente tem que haver uma grande conjugação de astros combinados para que depois aquilo faça entender, porque é difícil, não é? Sim, sim, sim. E é difícil combinar uma coisa aleatória estratificada com Isso, uma obrigatoriedade de destas. percentagens, é isso, é Isto isso. não faz sentido nenhum, na minha opinião. É difícil. Ou é estratificado e aleatório, tudo bem, mas depois não põe em condições em relação ao tipo de habitat. Mas, Porque deixa de ser aleatório e estratificado. Pois está a este ponto inerente. porque Pode não tem. ser. É isso, é isso. Sim, sim. Mas no caso de Malta, por exemplo, no fundo vai calhar a maior porcentagem é nos outros. Pronto, isto varia É isso. realmente E de Malta não tem Estado-membro, floresta, praticamente, não é? Malta varia vai de cair, Estado-membro para Estado-membro. Realmente Malta o vai total cair tem no que transparecer que é Mediterrâneo, um. porque eles não têm área para fazer 40 Não. pontos. Pois, Eles Bem, começam vamos, numa ponta se da calhar. ilha e terminam na outra ponta da ilha, sempre a vamos fazer tentar anos. organizar só, vamos tentar focar, Desculpem. desculpem, é só porque Há temos muita várias gente pessoas nova. que querem intervir e é ótimo. Só tentar focar a discussão, só realçar uma outra layer que foi mencionada no chat, que é depois a gestão que se faz de cada uma dessas áreas, agrícolas, florestais, etc. Não é? Isso também é outra camada, não é? Pelo Hélder Cardoso. João, por favor, João Nunes. Não te... Bom sim, dia a agora. todos, desculpem. O tema é um bocadinho diferente, mas é ainda sobre os dados, que é uma questão que eu não me tinha apercebido e fica com uma dúvida que não sei se a Helena ou algum colega pode me esclarecer, que é, pelo que eu percebo, é ser criada uma plataforma independente para receber estes dados da monitorização. A minha questão é se os dados, por exemplo, que estão a cair atualmente dos esquemas já existentes, da CAP à CNCDS, se vão ou não comunicar com essa plataforma ou se vão ser dois sistemas totalmente independentes em termos de gestão de dados. Uma das obrigatórias. Eu estou-me a saltar, peço desculpa, força. Não, diz. Não, a obrigatoriedade, uma das obrigatoriedades é que a plataforma seja interoperável, ou seja, ela tem obrigatoriamente que conectar com as Mas eu plataformas posso pré-existentes acrescentar e aí com as alguma coisa, plataformas Silvia. europeias. Força, João. Não, porque o que a União Europeia, em algumas reuniões do Grupo Europeu dos Polinizadores, tem feito é uma auscultação das plataformas já existentes. A ideia não é criar necessariamente uma coisa de novo, mas uma coisa que existe e que esteja a funcionar em alguns países. E da reunião que eu estive presente, há uma na Dinamarca que me parece muito interessante e que a única coisa que teria que ser feita era ser traduzida para cada idioma dos Estados-membros e que também pareceu-me estar no shortlist,
a do Butterfly Monitoring Scheme, onde eles reconhecem cada uma das plataformas as necessidades de adaptar a outros grupos funcionários, outros grupos polinizadores, e a ideia é criar uma forma de ajudar os Estados-membros no que diz respeito à plataforma, sendo os Estados-membros depois responsáveis pela sua gestão, mas criar uma coisa supra que seja depois garanta toda a interoperabilidade. Ou seja, está a ser pensado ainda a nível superior, sendo que eu acho que da ideia que tenho é que ainda não foi tomada uma decisão final. Ok, Não. pronto. Só partilhei esta questão porque assusta-me um pouco É o facto importante. de podermos É muito progredir por um importante. modelo em que temos basicamente várias casinhas que não comunicam umas Não, com as não, outras. isso não Não, faz não, não, não. sentido. Não, não. Ok, A União Europeia está a tentar evitar essa situação, pelo ok. menos o grupo de discussão dos polinizadores, ou seja, ciente de que não vamos criar outra coisa nova e depois temos problemas de comunicação entre dados, não. Tem que se De criar. qualquer maneira, se calhar o problema aqui é que os índices que estão previstos no regulamento delegado são para trabalhar com os dados desta recolha feita com estes pontos obrigatórios dos Estados-membros. Ainda não, eu Sim, mas acho que isso ainda não se pode-se sabe resolver muito com. bem realmente essa articulação e realmente foi uma grande discussão desde o início da integração destes dados do EBMS, mas eu acho que ainda não se chegou realmente a. De qualquer maneira, aquilo que eles disseram é que eles iam criar uma plataforma específica para isto. Agora, E convosco, desculpa, Helena, só para conhecerem, está em dinamarquês, tem uma parte em inglês. A outra que me pareceu que a União Europeia estiveram em discussões ativas com eles, conjuntamente com o IBMS. Foram apresentadas depois 2 ou 3 de outros países, mas claramente pareceram insuficientes para cumprir com tudo que a União Europeia quer que a futura plataforma, associada à plataforma sempre uma aplicação de ajudar a que os dados sejam inseridos de uma forma muito mais fácil e que não seja um transtorno muito grande para os Estados-membros. Está bem? Obrigado. Exatamente. Albano? Estás sem som. Está no processo, está no processo. Desculpem lá agora. É só duas pequenas. Uma é uma preocupação, acho que é uma preocupação de todos nós. E eu vou começar por essa, que é a preocupação do tratamento de dados que vão ser avassaladores. E Sem nós dúvida. tivemos, quem esteve na lista vermelha dos invertebrados viu e foi por aí, e éramos bastantes pessoas. Não é? Quer dizer de amostras, não é, Albano? Amostras. Amostras. Sim, E dados sim, também, sim, acho que vão sim, ser as sim. duas coisas. Vão ser as duas coisas, mas já estou só a falar nas amostras. E agora, pronto, é só pelo exemplo deste ano, que é um ano que nós temos tido, felizmente, muita atividade e muito trabalho. Eu só agora ainda estou a acabar as amostragens que começamos em março, a identificar, e é a trabalhar quase 8 horas por dia. Eu estou a multiplicar isto por 4 ou 5 ou 6 pessoas, e um volume muito maior. Vamos ter que pensar nisso muito a sério, qual é o prazo de entrega, vamos ter que pensar isso muito a sério. Isto não é para assustar ninguém, isto faz-se, mas é uma preocupação, porque eu suponho que também estarei nessa equação e isso pesa-me nos ombros. Albano, precisamos de mini Albanos, mini Hugos, mini Martins, Sim, minis pá. Azevedos, minis Renatas, minis... Mas se essas 4 pessoas que tu falaste estiverem na equação, já fico mais descansado, percebes? Eu ainda não sei. Agora, sim, se formos 4, é melhor que sermos 2. Às vezes, se formos 6, é melhor que formos 4. Pronto, é por aí. A segunda, pronto, era só para levantar essa preocupação. A segunda tinha a ver com os habitats selecionados, que eu ouvi aqui, sobre os habitats florestais e agrícolas, e eu quero lembrar que nós temos a maior costa, se calhar o nosso país é bordejado por uma costa enorme, nós temos um grande habitat dunar, com espécies únicas, endémicas, e que espero que seja contemplado, porque é onde nós temos quase grande parte dos nossos endemismos. Eu estou a pensar nas abelhas e já me vem logo à cabeça 2 espécies, a Coletes dinísia e a Dophorea lusitânica, são de habitats dunares, duna terciária, arenosos e não sei o quê, e em certeza que vamos encontrar mais coisas. Há coisas fantásticas nas nossas dunas atlânticas e espero que seja contemplado. Era mais ou menos só isso.
Eu à tarde, da parte da tarde, não vou poder estar aqui, com muita pena minha. Se calhar ainda bem de espreitar, mas pronto, se eu não vier, despeço-me já e gostei muito desta manhã. Vou só ouvir Obrigada, Albano. o Robin, que já não vejo há Obrigada. muito tempo, e pronto, tá? Obrigado. Obrigada, Albano. Sim, Nada. sem dúvida, é necessário ter consciente, e eu acho que a apresentação da Andreia foi reflexo disso, é necessário ter consciente que o volume de trabalho para cumprir o ato delegado é brutal. E a equipa que estiver adstrita ao trabalho de terreno, durante o trabalho de terreno quase não terá tempo de processar amostras, o que significa que durante o inverno será sobrecarregada com identificação de organismos, ou seja, é mesmo um volume e a experiência que vocês têm da Levi é ótima já para suportar também esta perspectiva que a Andreia tinha apresentado. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa relativamente ao Albano, assim brevemente, porque ainda temos duas pessoas que eu gostava de dar a palavra, apesar de termos cedido já muita hora. Não? Então, peço ao Robin que seja breve, rapidamente. Sim, obrigado. Primeiro, parabéns. Isto é um trabalho grande, muito grande. Obrigado. Eu queria estar albaninho em futuro. May I say in English? Yes, So, you may. I excuse me. was going to offer. Please, go ahead. So, for me, monitoring is different to science in some ways. So, as a scientist, I want to go everywhere in novel habitats and investigate every diverse element. For me, having come from a disciplined manufacturing background, this is about doing the same thing over and over again so that we see the trends in the data. So, excuse me, I missed quite a lot of the discussion with students in the lab, but this is really important. And if we wish to extend into novel habitats, etc., later, great. I'm all for it. But let's get the basics in place. Just congratulations, great work. Thank you. Thank you very much, Robin. Sim, ou seja, e é essa a intenção da União Europeia quando põe estas bases, é para, pelo menos para estes habitats, podermos dar tendências. E depois tudo o que vier é incrementado e vai aumentando o conhecimento, como é óbvio, sim. Yeah, we need Rapidamente. an index that we can follow. Yeah, definitely. Uhum. Eu gostava de dar a palavra à Sofia e ao Paulo. Peço que sejam breves. Primeiro a Sofia. Sim, muito rapidamente. João Nunes, a questão da interoperabilidade das plataformas é uma preocupação, mas também queria deixar-vos um outro contexto. É a necessidade de reporte de todos os artigos de restauro de cada país. Ok? Portanto, este reporte dos insetos é um reporte de um dos artigos que os países têm que fazer. E, portanto, esta questão da plataforma é uma mega discussão, ok? Portanto, não nos podemos nunca esquecer desta questão macro. Relativamente às percentagens dos pontos e da representatividade, eu compreendo perfeitamente a Patrícia, comecei a pensar tal e qual, isto não faz sentido nenhum, mas há uma coisa que nos tranquiliza e onde podemos ter margem, é que o Transeto não precisa de refletir as percentagens nacionais. Isso foi uma coisa muito questionada por mim e pela Helena na última reunião, ou seja, os pontos têm que refletir as percentagens nacionais, mas dentro do Transeto eu não preciso ter a percentagem agrícola e florestal e de outros, ok? E aí nós podemos ir aos habitats dentro do Transeto que mais nos interessam. Portanto, era essa a questão. E uma outra questão que eu penso que é importante, porque nós temos trabalhado bastante neste tema, e é uma questão que brevemente vai ser discutida a nível nacional, é a possibilidade de haver um local regional onde todos possam estar umas horas a fazer identificação, onde podem ir buscar material necessário à monitorização. Portanto, estamos já a tentar encontrar esses espaços e daremos nota de seguimentos nesse contexto, porque sabemos que, de repente, há muita gente no campo e tem que haver um local a nível de cada região onde a pessoa possa ir buscar uma rede, sentar-se umas horas, organizar o seu material. Estamos a tentar já organizar esses 5 pontos, ok? Eram estas 3 notas. Obrigada. Obrigada, Sofia. Excelente aporte às questões que foram surgindo. Paulo?
Só uma. Estão a ver? Então, Sim, perfeitamente. só um comentário é que para os Açores não esquecer que 9 pontos são 9 ilhas e que a logística para cada ilha é enorme e não sei se o custo tem que ser adicionado, o custo de viagens de avião, alojamento, hotel, aluguer de carro, etc. Portanto, não sei se estão contabilizados esses custos nos Estados de 1 milhão e não sei quantos, que não deve adicionar muito a esse 1 milhão, mas há que considerar que são 3 pessoas a viajar durante 2 meses ou 3 em 9 ilhas. Ok? Sem dúvida, sem dúvida. Silvia, posso só dar uma Sim, nota e se calhar com isso finalizava. E eu daria esta nota mesmo que ainda estivessem aqui os superiores, porque eu acho que o papel, acho que tem que ser de todos. E tem que ser nosso, da rede Polinet, mas eu aqui iria colocar um bocadinho de pressão extra. Eu vou só dizer alguns nomes, há aqui mais gente, de certeza. Colocar um bocadinho de pressão extra na Helena, na Sofia, no Marcelo, no Walter, que é isto vai dar muito trabalho, vocês precisam de pressionar internamente para que não haja forma de pôr isto em marcha. Ou seja, a rede pode ter um papel importante, mas vocês não conseguem fazer mais do que aquilo que já fazem e tiveram isto em cima. É preciso mais gente, mais equipas. A rede acho que pode ter um papel muito importante nesse lobby político de isto vai dar muito trabalho, como vocês viram, e por isso compete-vos a vocês internamente a dizer precisamos de mais pessoas, precisamos de equipas regionais. E a rede está aqui para ajudar naquilo que for preciso de isto só vai lá com um esforço articulado. E por isso eu diria ao mesmo se estivesse aqui o João Pargana e o Miguel, porque eu acho que eles também têm um papel muito importante a esse nível. Diria ao mesmo se estivesse aqui o presidente do ICNF, porque depois tem que ir à esfera de cima do Ministério do Ambiente e da Energia, e diria ao mesmo se tivesse aqui alguém do Ministério do Ambiente e da Energia. E só vai lá com uma pressão interna muito grande de precisamos de mais pessoas. Precisamos das equipas regionais e por isso, desculpem a pressão extra em cima de vocês, porque vocês têm a capacidade internamente de fazer ver isso, mas também uma pressão extra em cima de todos nós, Rede Polinet, para tentar ajudar nesse processo. Desculpem. sim, ajudar a fazer pressão. Exato. Todos. Bom, muito obrigada a todos. Vamos fazer a pausa para o almoço, merecida a este momento. E obrigada a todos os oradores e a todos os intervenientes na discussão. Vemo-nos às 2 da tarde. Obrigada. Até logo. Obrigada.